Olá, tudo bom com vocês? Eu me chamo Carlos, sou professor de matemática e hoje nós vamos falar sobre progressão geométrica, a conhecida PG. Então vamos lá ao primeiro slide. Progressão geométrica, conhecido como PG, né? A progressão geométrica é uma sequência numérica que possui uma razão fixa e a partir do primeiro termo, os termos são calculados pela razão. Esse quezinho aí, pessoal, que vocês estão vendo após a palavra razão, ele é chamado de razão mesmo, tá? O que é a razão da progressão geométrica. Desculpa, vamos lá, continuar, que eu sempre gosto de explicar o motivo daquela letrazinha separada. Os termos são calculados pela razão Q vezes o seu antecessor. Uma progressão geométrica pode ser crescente quando sua razão for maior que 1, decrescente quando a razão for um número entre 0 e 1, constante quando a razão for exatamente 1, e oscilante quando a razão for menor que 0. Essa sequência pode ser finita quando há limitação de termos na sequência, ou infinita caso ocorra exatamente o contrário. A equação do termo geral de uma progressão geométrica é a soma de todos os seus termos. São calculadas a partir de fórmulas específicas que dependem do primeiro termo e da razão. O que é uma progressão geométrica? Progressão geométrica, conhecida como PG, é uma sequência numérica em que, após o primeiro termo, os termos posteriores da sequência são construídos a partir da multiplicação de uma razão Q pelo termo antecessor. Vamos aí um exemplo. PG de razão 3, em que o primeiro termo é 2. Os termos da sequência são representados por A1, A2, A3, A4, A5. Então, o A1 é igual a 2. Vejamos, antes de eu continuar. Ele está dizendo ali, ó, o A1 é igual a 2. Observa o que ele diz ali em cima no exemplo. A razão 3, em que o primeiro termo é quanto? 2. E a razão vai ser quanto? 3. Então, logo eu vou saber que o meu primeiro termo é igual a 2. E a partir do meu A2, a razão vai entrar. Tá? Então, eu vou ter o A2 é igual a 2 vezes 3. Vai ser o primeiro termo vezes a razão. 2 vezes 3, 6. Esse resultado eu já vou jogar para o próximo. Então, o A3 é igual a 6 vezes 3, que é igual a 18. O A4, 18 vezes 3, que é igual a 54. Então, olha só, pessoal. O A5 é pegando o restante, né? Então, o A5 vai ficar igual a 54 vezes 3, que é igual a 162. A PG do exemplo é, portanto, 2, 6, 18, 54 e 162. Tudo bem? Então vamos lá. A razão de uma PG pode ser encontrada a partir da divisão de um termo da sequência pelo seu antecessor. Ao fazer isso, caso ela seja realmente uma progressão geométrica, essa divisão sempre será igual a quê? Vamos a um exemplo simples.
Nesse exemplo aí nós temos os números 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Onde eu vou dizer que o meu Q é igual 32 sobre 16, 16, que é igual a 16 sobre 8, igual a 8 sobre 4, que é igual a 4 sobre 2, que é igual a 2 sobre 1, que é igual a 2. Ou seja, observe que o meu Q, tá, é igual a 2. Por quê? Eu vou estar vindo sempre do primeiro termo ali, achando uma metade, tá? Fazendo a divisão. 32 dividido para 16, 2. Então, a mesma sequência vai nos outros números, tá? Logo, essa PG possui razão Q igual a 2. Porque 32 dividido para 16, 2. 16 para 8, 2. 8 dividido para 4, 2. 4 dividido para 2, 2. E 2 dividido para 1, 2. Então, razão Q, tudo bem? O termo geral da PG, tá, é o que nós vamos falar agora. Observe bem que no termo geral da PG nós vamos trabalhar com essas sequências, que é conhecida normalmente como o A1, o A2, o A3, o A4, reticência até o AN. Tá? Essa aí, entre parênteses, é a parte da fórmula geral da sequência, mas não é isso aí. Então vamos lá. A ideia usada para encontrar o termo geral da PG é justamente a ideia usada para encontrar o 10º termo da PG, do exemplo anterior. Para isso, utilizaremos a PG geral, cujos elementos são o A1, o A2, o A3, o A4, vírgula, reticência até o AN, porque ela é uma questão infinita. Do exemplo anterior, sabemos que cada termo dessa PG pode ser escrito em função de um produto entre o primeiro termo e uma potência. Pessoal, então observa bem. Vou do A1 ao A4, até eu chegar à fórmula geral, tá? O meu A1 é igual o A1, que é o primeiro termo, vezes Q elevado a zero. Então, qualquer número elevado a zero é 1. E aí eu vou continuando. O A2 é igual a 1 vezes Q elevado a 1. O A3 é igual a 1 vezes Q ao quadrado. O A4 é igual a 1 vezes Q ao cubo. Sabendo que o expoente da razão Q sempre será igual ao índice do termo em questão, menos 1, para encontrar a fórmula usada para determinar o enésimo termo, um termo qualquer, também chamado termo geral, basta fazer a n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, aí nós temos a fórmula geral, tá, da PG. Vamos aí ao primeiro exemplo, o exemplo 1. Determine o 15º termo da progressão geométrica a seguir. 1, 3, 9, 27. Então, observa aí, pessoal. Ele está pedindo para a gente determinar o 15º termo, que seria o 15º número. Nós aí só temos 4. Mas pela fórmula geral, é fácil da gente ver, tá? E de achar. Só basta lembrar que essa fórmula serve para qualquer situação. Então vamos lá. Olha aí. Observe que a razão dessa PG é 3, pois cada termo é um produto do anterior por 3.
Note também que o primeiro termo é 1. E como queremos descobrir o 15º termo, n é igual a 15. Dessa maneira, teremos a fórmula geral, acrescentamos ela, né? A n, que é o enésimo termo, é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. A 15, porque é o 15º termo que a gente está querendo saber. Tudo bem? A gente está querendo saber quem é o 15º termo. Que é igual, o A1 vale quanto? É o primeiro número que apareceu lá na questão, é 1. Então, o meu A1 vale 1. Vezes o quê? 3 elevado a 15 menos 1, porque o n vale 15. 15 menos 1, 14. Então, meu A15 é igual a 3 elevado a 14. Então, o A15 é igual a 4.782.969. Tá? Esse é o 15º número. Então, vamos ao exemplo 2. Determine o 32º termo da sequência. O 32º termo da sequência. E aí nós temos. Observe aí que na fórmula geral nós vamos usar o primeiro elemento. Quem é o primeiro elemento ali? O 2. Tá? 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38. Então, se a gente observar bem, pessoal, nós estamos aí aumentando de 3 em 3, né? As casas, ela está pulando sempre de 3 em 3. Então, aí não fica tão difícil da gente imaginar qual vai ser o número para trabalhar na fórmula geral. Vamos à resposta. Verificamos que a sequência dada é uma progressão aritmética de razão igual a 3, pois a razão é igual a 5 menos 2, que é igual a 3. A razão é igual a 8 menos 5, que é igual a 3. Então, observe, e assim sucessivamente. Então, observe que no primeiro momento, eu falei, volta ali só um pouquinho. Então, observa aí, pessoal, na questão, é 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 e assim vai aumentando, de 3 em 3. Então, vamos lá. Então, nesse caso aí, a minha razão sempre aí vai ser 3, tá? E assim sucessivamente. A expressão utilizada na determinação de um dos termos da PA é a seguinte. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. O A32, que é a 32º que a gente está querendo, a gente vai descobrir. O A1 é igual a 2, a minha razão, 3. E o meu n, 32, não é isso? Então vamos lá. O A32 é igual a 2 mais 32 menos 1 vezes 3. O meu A32 é igual a 2 mais 32 menos 1, 31, vezes 3. O A32 é igual a 2 mais 31 vezes 3, 93. Somando 93 mais 2 é igual a 95. Então, meu A32, que é o 32º termo, é igual a 95. Portanto, o meu 32º termo da sequência será 95. Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.